Vamos para a palavra do Senhor, vamos para Lucas. Nós estamos trabalhando esse ano o tema, as palavras-chave na palavra de Deus. Estamos falando de algumas palavras, todas elas são importantes, mas estamos falando de palavras na Bíblia que nos levam a uma teologia, nos levam a uma doutrina, a um pensamento filosófico cristão, né? E a palavra de hoje é milagre, um substantivo masculino, né, que dá o nome a um evento, que é o que nós chamamos de extraordinário, né? Então esse vai ser o tema da noite, milagre, milagre. Até tem uma musiquinha muito bonitinha, que é Diante do Trono, se eu não me engano, fala: quem é este que faz o mar se acalmar, a tempestade obedece a sua voz. E ele começa a elencar ali, né, os milagres, e depois ele fala: o seu nome é Jesus, né? Lucas capítulo 9. Mas antes de entrar no tema em si, eu faço uma pergunta aqui, né? Especialmente os irmãos aí dos anos 80 para baixo, tá bom? Os anos 90 eu acho que já não. Os anos 90 já iam para esses, como é que é esse circo aí, Stankovic, né? Os 90, mas nós que éramos nos anos 80, eu acredito que você lá no seu bairro, muitas vezes, chegava aquela tenda pequenininha de circo, aí tinha lá um monte de, tinha palhaço, tinha ilusionistas, né? Tinha um monte de coisa ali. E a gente ia e não sabia se voltava, na verdade, né? Porque casos perigosos, né? Brincadeiras, você não tinha nenhuma segurança, não tinha nenhum aval do bombeiro, digamos assim, para que aquilo acontecesse. Mas eu me lembro desses circos, a gente ia para ver, eu gostava muito de ver mágica, eu amava ver mágica, né? Como é que pode? O cara tirava lá alguma coisa de trás da orelha de uma pessoa. Meu Deus, que coisa incrível, né? Quantas vezes nós ficávamos assim, assustados com essas coisas. E vou dizer para os irmãos, tinha uma história antiga, né? Eu nunca fui ver pessoalmente, mas que tinha uma mulher que virava macaco. Vocês lembram disso? Lembram? Aí Beth se assustava disso, né? Ficava... Nossa, pagava excursão. Quem que não fez? Eu fiz excursão para Aparecida do Norte para ir ver lá no circo lá, a mulher que virava macaco, né? Ou tinha um que virava serpente, outra virava macaco. Depende da mutação, né? Mas eu me lembro que a gente ficava assustado, a gente ficava assim, coração acelerado, né? Coração acelerado mesmo. Mas, irmãos, outra coisa também, que a gente sempre ouvia algumas histórias. Por exemplo, eu me lembro de uma época que rolava lá no meu bairro um papelzinho, uma folha de sulfite normal, em branco, né? De um lado, e do outro tinha um borrão. Tinha um borrão ali. Você olhava, você já imaginava que era alguma coisa, mas quando você ficava mirando, olhando bastante, assim, olhava. Aí você olhava para o céu, e aí você via a face de Jesus. Por quê? Porque é uma questão de ilusão de ótica, né? Você via lá o pintado de preto, aí você olhava e fazia certinho o rosto de uma pessoa, né? Atribuindo ali com a coroa de espinho. Gente, aquele papel ele ficava amassado na carteira da gente. Você, quer ver? Todo mundo. O que você está vendo? Não, vai ver Jesus. Todo mundo ia ver Jesus. Eu me lembro também numa época, maenga, como dizem, teve uma época que começou a popularizar essas coisinhas de teto, estrelinha, colocava no teto antes, né? Hoje as criançadas nem fazem isso mais. Mas colocava estrelinha no teto e brilhava à noite. Vocês lembram disso? Né? Lede fazia, colocava no teto a estrelinha, a lua, eu sei disso, né? Mas eu me lembro de uma senhora fazia isso, faz até hoje. Você tem ainda, olha que beleza, olha, temos uma tradicional no nosso meio, conservadora no nosso meio, né? Mas eu me lembro que uma anciã muito querida fez um movimento lá, assustou a família toda, porque ela falou que um ídolo que ela adorava apareceu para ela à noite, brilhando no escuro, né? Porque ela ganhou um ídolo e levou para casa e à noite saiu para tomar uma água à noite. Quando olhou, o ídolo dela estava brilhando, fumegando. E deu um trabalho para a família. E a família constatou, e aí depois o tempo vai passando e vem aquele balde de água fria. Porque daí você fala, aquele Jesus que eu via lá na nuvem, não tinha nada a ver, só um papel. Aquele ídolo que brilhava, é só porque tinha uma substância ali, né, um corante, alguma coisa fluorescente que fazia brilhar no escuro. A mulher não virava cobra nada, e nem macaco. Que chato isso. Papai Noel não existe. Fiquei com medo do Saci Pererê à toa. A loira do banheiro não faz mal para ninguém, nem existe. Coitada das loiras. Tudo isso mexe com o nosso imaginário.
podem perceber que não é difícil crentes, pessoas inteligentes, estudadas, que fizeram primeira, segunda, terceira faculdade, mestrado, doutorado, caem em contos, caem em coisas absurdas. Por que que nós somos tão vulneráveis a isso, queridos? Por que que somos tão vulneráveis ao extraordinário? Eu vejo uma questão positiva e uma negativa. A negativa é porque nós queremos transcender, nós queremos não estar queremos estar livre dessas leis ordinárias. Mas a positiva é que todo ser humano tem um desejo de descobrir alguma coisa além. Todos nós queremos descobrir. Por isso que muitas igrejas emergentes, igrejas que trabalham com essas coisas, né? Tipo dente de ouro, está voltando agora o negócio de dente de ouro, viu, irmãos? Está voltando, tem uma turma aí ganhando dente de ouro, diz que, né? Falei, se Deus me der dente de ouro, eu arranco tudo, planto mais uma igreja, construo mais um templo. Mas essas modinhas estão voltando. E digo mais, nós, crentes presbiterianos do Papa Amarelo, presta atenção. Você quer seguir alguém espiritualmente? Você quer aprender sobre alguém, sobre um servo de Deus, uma serva de Deus? Peça orientação para o seu pastor. Fala, pastor, o que o senhor acha do fulano de tal? Irmão, se não valer um gole de café gelado, teologicamente falando, eu vou falar para você. Falei, você foge disso, chuta que é laço, isso aí vai enrolar a sua cabeça. Mas não saia por aí, querido, se alimentando de tudo e clicando em tudo. Pergunta, eu falo, tem um livro tal, tem o teólogo tal, vou dar uns nomes aqui para você seguir. Ricardo Agreste, Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, John Piper. São pessoas que nós confiamos nesses homens, porque eles são fiéis à palavra de Deus. E eles não vão te enganar. Eles não vão te enganar. Porque eles são fiéis, por enquanto até agora. Nosso coração é corrompido também. Pode acontecer alguma coisa, oremos por esses homens de Deus. Mas, irmãos, existe um desejo de transcender. Olha só, irmãos, vamos para Lucas, no capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Vamos ler do 10 até o 27, tá? Lucas 9, do 10 ao 27. É um texto longo, peço aos irmãos bastante atenção nessa leitura. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Eles, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmo de comer. Ele, porém, lhes disse: dai-lhe vós mesmo de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse os seus discípulos: fazei-os sentar-se em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. E tomando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que ainda sobejaram, foram recolhidos 12 cestos. Estando ele orando à parte, achava-se presente os discípulos, a quem perguntou: quem dizem os discípulos, as multidões, que sou eu? Responderam eles: João Batista, mas outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tais coisas, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me.
Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se e causar dano a si mesmo? Ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Bom, queridos, então essa história, esse milagre de Jesus, a multiplicação dos pães e dos peixes, ela tem como uma coisa, antes disso, uma coisa muito triste, muito ruim. Os irmãos viram no contexto aqui, que é a morte do amigo dele, do primo dele, do João Batista. Vocês lembram que eles eram de combinança desde a barriga da mamãe, vocês lembram disso? Né? Então, a Isabel estava lá com o João Batista na barriga, Maria já estava com o bebezinho, e ali eles já estavam. Foi a primeira vez que João Batista clamou, né, anunciou Jesus, foi na barriga da mamãe. Que a própria Isabel disse: quem sou eu para que veio me receber a mãe do meu Salvador? Porque ouvindo a sua voz de saudação, estremeceu a criança no meu ventre. Então, é o mesmo João Batista. É o João Batista que depois teve um tempo, ficou lá no deserto, viveu uma vida bem diferente dos outros, né? Se vestia de peles de animal e comia gafanhotos e mel silvestre. E ali ele anunciava, só que ele falou para Herodes que Herodes estava fazendo uma coisa muito ruim. Ele estava traindo a sua esposa, e justamente com a esposa do seu irmão, Filipe. E isso deixou Herodes furioso, e mandou prender. Mas a mulher, o pivô do problema, a esposa do Filipe, ela falou: olha, eu não estou contente. Aí teve lá um momento lá que a sobrinha dele estava dançando, e ele se alegrou, né, com a dança da menina e perguntou se ela queria alguma coisa. E ela foi falar com mamãe, e ao invés de mamãe pedir para ela, né, alguma coisa que prestasse, falou: vai lá e pede a cabeça de João Batista numa bandeja. E assim aconteceu. Então vocês imaginem a situação, ali é o fim do seu primo, e daquele que foi anunciado também pelos profetas, a voz que clama no deserto. Nesse contexto ele sai. Então eles vão para um outro canto, e indo para um outro canto, eles vão para descansar. Os irmãos vão perceber que, inclusive, essa passagem está nos 4 evangelhos. Nos 3 sinóticos e no de João. Está nos mais antigos e no de João. João escreveu, quando ele escreve a sua obra, já tinha 20 anos que circulava os outros evangelhos. E ele também conta a história da multiplicação dos pães e peixes. E os irmãos vão perceber que ele sai para um desafogo. Tinha acontecido uma coisa muito ruim. Só que as multidões, elas viram, ficaram olhando, né? Olha, gente, imagine, naquele tempo nem tinha WhatsApp, hein? Não tinha grupo, não tinha nada. Se naquele tempo não dava para fugir, se esconder de nada, imagine agora, né? Mas o povo já se movimentou, já deram um sinal de fumaça lá, e todos foram ficar perto de Jesus. Quando Jesus os viu, ele falou ao coração deles. Os irmãos vão perceber que um dos outros evangelhos fala que ele se compadeceu da multidão, porque eram como ovelhas que não tinha pastor, e ele fica com eles, e o tempo vai passando, e quando fala de 5.000 homens aqui, nós precisamos entender que ele está falando dos chefes de família. É muito provável que tinha ali cerca de 15, 20 mil pessoas ali, entre mulheres e crianças. Era muita gente. E quando ele fala, em outra passagem, ele fala de 200 denários, não seria suficiente. É como que se fosse ali o salário de quase meio ano. Não daria para alimentar toda aquela multidão. E então o Senhor Jesus fala uma coisa para eles: deem vocês mesmos de comer a multidão. Vocês mesmos que vão alimentar a multidão. E eles questionam Jesus. Mas vocês vão perceber que Jesus, eles falam: nós temos aqui 5 pães e 2 peixes. E ele fala: então vamos organizar o povo. Organiza o povo todo de 50 e 50. Ele levanta o pão, abençoa o pão, parte o pão e vai entregando o pão. E aí acontece uma coisa absurda. Porque o pão, os pães e os peixes, eles não acabam, irmãos. Ele vai entregando, e eu fico tentando imaginar a cena, o olhar dos discípulos.
vendo saindo do cesto mais e mais, e passava pela mão de Jesus, e eles tentavam olhar, e aí é o lance lá, quando nós somos enganados nos charlatanismos, né? Você fica vendo onde que a pessoa vai tirar aquela bolinha da mão, aquela do bolso, alguma carta na manga, mas não, eles ficam olhando nas mãos de Jesus, olhando para aquele momento, mas eles não conseguem pegar nada, e o pão vai aparecendo, os peixes vão aparecendo, fresquinhos, gostosos. Irmãos, e ele alimenta todos, e depois sobra ainda 12 cestos. 12 cestos. Mas vocês vão perceber que o texto continua. Ele fala que eles estavam ali orando à parte, mostra uma outra situação, mas dentro do mesmo contexto. E Jesus pergunta para os discípulos: quem é essa multidão que acabou de encher a barriguinha? Estão tudo lá palitando os dentes debaixo da relva lá, né? Tomando uma aguinha, conversando. Ah, rapaz, Jesus, olha, o pãozinho estava quentinho. E o peixinho? Esse peixinho, né? Esse peixinho estava gostoso. Vamos comer mais? Eu não aguento mais. Enquanto ele estava lá, todo com a barriguinha para cima lá, Jesus estava conversando com os discípulos um outro lugar, e ele pergunta, falou: e esse pessoal aí, o que eles estão falando que eu sou? Aí os discípulos falam: olha, vou contar para o senhor, né, o playlist aqui do que estão falando. Elias, um dos profetas, estão falando que é João Batista que ressuscitou, enfim, cada um fala uma coisa. Aí Jesus vira e pergunta para eles: quem vocês estão dizendo? Agora tudo bem, eu não quero saber da multidão mais, mas eu quero saber de vocês. Irmãos, nisso nós temos uma coisa importantíssima aqui. O mundo coloca Jesus de um monte de formas. Tem um Jesus coach, tem um Jesus curandeiro, tem um Jesus liberalzão, que pode tudo, tem um Jesus que sai matando todo mundo, não é assim? Tem um Jesus para todos os gostos. Mas quem a igreja diz que Jesus é? Para você, quem é Jesus? Quem é Jesus? Então Pedro fala: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele fala, Jesus fala para Pedro: olha, Pedro, não foi nem carne nem sangue que revelou para você. Foi o meu Pai que revelou. E aí, irmãos, continuando, ele começa a falar, e vocês percebem que tem um movimento aqui. Parece que agora ele fala para todos de novo. Vocês podem perceber, ele separa, ele saiu só com os discípulos, a multidão chega, ele cuida da multidão, conversa com a multidão, sai à parte com os discípulos, e agora como que se ele voltasse para a multidão. E dizia a todos. Aí é como que se ele alçasse a sua voz, sua doce voz, quem sabe no crepúsculo, e fala: olha, vocês querem vir após mim? Então negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É bom lembrar também, irmãos, aqui que essa frase aqui virou bordão herético, né? Porque falar: essa aqui é a minha cruz, né? No começo do casamento, quem que é essa pessoa que está do seu lado? Isso aqui é o meu amor, isso aqui é a minha vida, amor, né? Passa um tempo, o que é isso aqui? Isso aqui é minha cruz que eu carrego, é a cruz. O filhinho, ai que bênção, né? O filhinho, irmãos, misericórdia, né? Nessa coisa moderna, é mêsversário, haja dinheiro, né, irmãos? Bebezinho nasce, é mêsversário de um, mêsversário de dois, vai, fique à vontade. Por mim é de décadaversário, né? Mas é uma coisa, mas está lá o bebezinho, bonitinho, fofinho. Depois, eu vou usar um adjetivo aqui, muito usado lá na minha região para xingar filho: pesteado, né? Xinga de pesteado, xinga disso. Você é meu estorvo, você é meu problema. Irmãos, e aí fala: você é a minha cruz. É muito errado falar isso. Teologicamente é errado ficar xingando os outros também de outras coisas, viu, irmãos? Mas, irmãos, quando fala de tomar a cruz, é também morrer. É morrer para esse mundo. É morrer para esse mundo. É ter uma nova vida, é estar crucificado com Cristo. Assim como Jesus levou a sua cruz e foi crucificado, nós também precisamos passar por essa morte espiritual. Nós precisamos morrer para o mundo também e nascer para Deus. Estamos crucificados com Cristo e com Ele nós ressuscitaremos. Amém, irmãos? Então ele está falando: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Porque se vocês tentarem cuidar de vocês, salvar a vida de vocês, vocês vão perder a vida de vocês. Vocês não sabem cuidar da vida de vocês. Vocês gostam de cuidar da vida dos outros, mas a de vocês não cuidam. É como uma criança que entra numa piscina de bolinhas e quer levar um monte de bolinhas embora. E elas vão caindo.
É como aquela pessoa que paga 5 cruzados novos, 10 cruzados para pegar um ursinho lá naquele negócio, que misericórdia, aquele negócio tem um demônio, aquele lá que nunca pega um. Né? Não sei como é que pode, não pega um. Você gasta o seu salário ali, mas não pega um ursinho. E o ser humano, você quer agarrar a sua vida, assim, lá dentro daquela cabine, está escrito vida eterna, felicidade, alegria. Aí você vai lá e com a sua habilidade efêmera, tenta, agora eu consigo, puf, não pega. O que o Senhor está mostrando, queridos, que nós não conseguimos cuidar de nós. Nós não conseguimos nos limpar espiritualmente. Não adianta, pode acender vela, pode andar de joelho, pode fazer o que você quiser. Pode dar cesta básica para os pobres, pode fazer o que você quiser. Não tem possibilidade alguma de um ser humano conseguir se redimir por si. É necessário que você perca a sua vida. Que você fala, olha Deus, eu vou perder a minha vida. A minha vida é sua, ela está nas tuas mãos. Tem um hino antigo muito lindo. Tudo a ti, Jesus, entrego. Só sei o larará agora. Mas só sei que o coro diz, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Entrega. Ai, pastor, mas é meu gênio, pastor, eu sou assim. Largue mão, crucifique esse seu gênio lá na cruz do Calvário. Ai, pastor, mas disso eu não abro mão. Se não está fazendo bem para você, abra mão. Abra mãos, deixe a sua vida aos pés da cruz. Porque o que adianta ficar tentando se sustentar e perder a sua alma, fará mal e causará danos para vocês mesmos. E depois ele ainda fala, olha, é o seguinte, vocês não devem se envergonhar de mim. Versículo 26, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Irmãos, lembra do contexto próximo? Está falando do primo. Está falando de João Batista. Está falando daquele homem que pregou, que quando Jesus veio, ele diz, eis aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio para ser batizado, aí ficou aquela, não, você que me batiza, não, você que me batiza, não, é você, não. Jesus foi lá e colocou ordem no negócio, ô João, ô Jota, você que tem que me batizar. Você que tem que me batizar. Então me batiza, cara. Então tá bom. Mas eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Ou seja, eu sou menos do que aquele escravo que só tem a ocupação de tirar as sandálias empoeiradas do seu senhor. Eu não sou digno nem de ser um escravo seu. Não. Queridos, observem, João Batista em nenhum momento se envergonhou de Jesus. Ele ficou angustiado. Quando ele estava na prisão, ele mandou os discípulos dele falar com Jesus. E falou assim, vai, diga para Jesus se ele é mesmo o Messias ou temos que esperar o outro. Espera aí, João Batista, rapaz, você na barriga de Isabel sabia que Jesus era Jesus? Agora você está com dúvida? É porque o desespero, o medo, aquele sentimento de claustro naquela prisão fez com que ele titubeasse por um momento. Mas em nenhum momento ele negou e se envergonhou de Jesus. Quando os discípulos chegaram para falar com Jesus, Jesus disse assim, vai e diga para João Batista, os cegos vêm, os coxos andam, e o evangelho está sendo pregado aos pobres. Diga para João Batista ficar em paz, que está tudo sob controle. Irmãos, hoje fica fácil ser cristão. Está tudo tranquilo. Está tudo de buenas. Por enquanto ainda algumas leis que estão sendo obedecidas protegem a igreja. Defende a igreja. Por enquanto. É legal. Tem até uma modinha. Estrelas aí da TV, do esporte, se tornam cristãos. Fica até legal. Parece que ganha mais seguidores, mais likes, quando se batiza. Faz ali um reels mostrando o batismo, alguma coisa. Queridos, mas ser de Jesus é entender que em algum momento você vai precisar se posicionar e se entregar para Ele. E aí, irmãos, por que a multiplicação dos pães está no meio disso? Eu quero discorrer algumas coisas importantes agora sobre o milagre. O que é o milagre? Em que posição ou qual é a função do milagre nesse planeta, nesse mundo? Como eu já disse, milagre é um substantivo masculino. Do grego, miraculo, do hebraico, mofet, pele, nes.
algo extraordinário, algo que não está na ordem comum, algo que não acontece todo dia. Ele está no nosso imaginário, e quem de nós um dia não ficou extasiado diante de um truque de mágica, ou ante um pseudo-milagre de um desses charlatões da fé? Por que o milagre nos causa fascínio, como eu perguntei no início? Sabe por quê, irmãos? Porque quando coisas extraordinárias acontecem, nós temos a sensação de que não estamos mais presos às leis naturais, mas podemos transcendê-las. Aí, a euforia e o interesse extremo pelo assunto. Mas aí também, irmãos, a decepção. Por 2 motivos. Ou quando descobrimos que fomos enganados, ou quando percebemos que o milagre, mesmo o autêntico, não muda o curso natural da vida. Na prática, significa que Lázaro, os leprosos e outros foram inseridos no curso natural da sua vida. Eles não tinham uma escada de ouro à sua frente para levá-los a hora que eles quisessem para o mundo dos milagres. Ou seja, o Lázaro morreu de novo. Os leprosos passaram por problemas e morreram também. Mas e aí, irmãos? Por que existem milagres? Onde o milagre atua? Esse milagre que é o extraordinário, ele tem 4 dimensões. Primeiro, a dimensão onde ele age, na dimensão física, no corpo, nos elementos da natureza. Quer ver só como os irmãos estão afinados aí? Falando de corpo. Vamos tentar, pastor, tem tal milagre, que aconteceu tal cura, no corpo da pessoa. Vamos ver se a gente lembra. Incluindo ressurreições físicas. Vamos lá. Eu vou dar a primeira palavra aqui, né? Os 10 leprosos foram curados. E aí? Qual que você se lembra? A mulher com hemorragia, 12 anos que ela tinha hemorragia, foi curada. Quem que falou aqui? O cego Bartimeu, ele ficava, significa filho de Timeu, né? E ele falava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi curado também. O que mais? Oi? Do tanque de Betesda, e quem mais? A filha de Jairo, que morreu, ressuscitou. Do tanque de Betesda tem aquele detalhe, se eu não me engano é esse, que ele cuspiu no chão. Não, tem um que ele mandou lavar no tanque, né? De Siloé, é outro. Olha, Fernando, que bênção, hein? Muito bom. Fiquei feliz, fiquei um pouco constrangido de confundir, mas fiquei feliz por minha ovelha estar antenada. Então tem aquele outro, tem do tanque de Siloé, tanque de Betesda, muito bem. O que mais, irmãos? A mulher com fluxo de sangue, que é a mulher hemorrágica. Lázaro, ressurreição de Lázaro. 3 dias já estava cheirando mal, né? O que mais? O homem da mão ressequida, né, que estava mirrado e ele foi curado, a articulação, tudo voltou ao normal. O que mais? Que o Elias orou pelo menininho que tinha morrido, bem lembrado. O menino teve uma dor de cabeça, mamãe, estou com dor de cabeça. Quando ele foi, já tinha morrido. É isso? Muito bem, o que mais? O jovem que foi aberto o telhado e veio, os amigos dele deixaram, e ele falou, os seus pecados estão perdoados. Aí os religiosos reclamaram e ele falou, o que é mais fácil? Dizer os seus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? Para que saiba que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra. Então eu digo levanta-te. O que mais? Filho da viúva de Naim, o cego de Jericó. Irmãos, nós podíamos ficar a noite inteira aqui. Não é verdade? Isso eu falei só da parte física. Mas, dos elementos da natureza. É uma outra área que o milagre acontece. Vocês se lembram de alguma coisa dos elementos da natureza? Os astros ou os elementos aqui do nosso planeta? Oi? Mar Vermelho. A água em vinho, primeiro milagre. Mar Vermelho que se abriu. A tempestade, ele acalmou a tempestade. Oi? Desculpa. Secou a figueira, bem lembrado. Ele foi lá, não tinha, era para ter frutos, não tinha. Ele falou, nunca mais nasce fruto em ti. Misericórdia, né? Irmãos, percebam. Agora vamos para a gente rápido, senão dá vontade de ficar conversando sobre isso, mas a questão vital agora. A vitalidade, que é a energia, quando ele faz a transformação, né, metafísica do pão e do peixe, ou dos pães e dos peixes. Ele fez, na questão do alimento, transformou a água em vinho, e ele então
traz o alimento de uma forma incrível. Então, houve também o extraordinário do Senhor nas coisas vitais. Aquele miúdo daquele pãozinho que o Elias comeu. Quantos dias Elias andou depois de comer aquele peixe? Comer aquele pão e tomar aquela água? 40 dias. E quanto tempo o maná que desceu do céu, comida, a parte vital, a energia para o povo, ficou ali? Quanto? 40 anos caindo, todas as manhãs descia o maná. Era como se fosse o gosto de bolo de mel, a Bíblia fala. Bom, a questão mental, irmãos. O milagre também na mente, na mudança de comportamento. Conversões. Exemplo, para a gente correr aqui, Nicodemos. Quem mais? No comecinho de Atos, Filipe estava conversando com quem? Com o eunuco. Mudança de mente. E o apóstolo Paulo? De perseguidor passou a ser perseguido pelo Evangelho. Quantas pessoas, Lídia, o Senhor abriu o entendimento para que ela entendesse o Evangelho. O milagre do Senhor também acontece na parte mental, na nossa cognição, no nosso processo de pensamento. E também espiritual. Nós podemos classificar quando o Senhor expulsa os demônios das pessoas. Os irmãos vão se lembrar, no Antigo Testamento tem um exemplo do rei Saul, que era possuído por demônios. Os demônios o atormentavam. E Davi tocava sua harpa e os demônios saíam. No Novo Testamento tem muitos exemplos, mas o mais chocante está em Marcos capítulo 5, que é o endemoniado de Gadara. O texto diz que ele se rasgava inteirinho, quebrava correntes e era lançado para as sombras. Morava entre os sepulcros. Depois os irmãos vão ver que ele estava sentado aos pés de Jesus, vestido em sã consciência. Queridos, milagres acontecem. Milagres aconteceram. O milagre é muito importante na Bíblia, irmãos. O milagre é muito importante por vários motivos. Mas nunca é por um motivo mais publicado na sociedade. Para que você encha as igrejas para receber o seu... O seu milagre. O milagre vai acontecer nessa noite. E a nossa sanha para querer ver o extraordinário nos deixa vulneráveis. E a gente acaba entregando-se a fábulas, nos entregando a sofismas, a falsas sabedorias, para buscar tudo isso. É claro que na Bíblia mostra milagres, Antigo e Novo Testamento, no mundo físico, no mundo vital, na energia do homem, na mente, na espiritualidade. Existe sim uma quebra de lei pelo próprio que criou a lei. E aí eu explico para os irmãos, não é que Deus está se desfazendo, se contradizendo, mas para o Senhor, Ele pode pegar a molécula da água e, como um químico perfeito que é, em alguns segundos, colocar mais um componente nessa molécula, que eu não vou me arriscar de jeito nenhum tentar descobrir agora aqui, senão eu vou ser repreendido pelos irmãos que são inteligentíssimos nessa área. Mas por uma mudança molecular, a água se transforma em vinho. Inclusive tem aí um cientista que ele conta isso, ele explica tudo isso de uma forma muito bonita, muito interessante. Existe sim essa possibilidade. Mas é claro, irmãos, que existem algumas, falando teologicamente agora, tem classes de pensadores da teologia. Uns são chamados de cessacionistas e outros são os continuistas. Os continuistas, primeiro, eles acreditam que todos os milagres que aconteciam na Bíblia, as ressurreições, as línguas de outros povos, porque é o único dom de línguas que a Bíblia registra, viu, irmãos? Não adianta querer buscar aqui que você não vai achar, né? Faz igual um amigo meu. Depois que o professor lá no seminário explicou que não tinha na Bíblia isso, ele falou, pastor, não tem, mas eu acredito do mesmo jeito. Então aí o problema é seu, né? Mas os dons de línguas, curas, prodígios, maravilhas, né? O miraculo, acabou, cessou. Parou no tempo dos apóstolos. Os continuistas, eles creem que isso tudo acontece e do jeito que era antes. Então, cessacionistas, não acontece mais nunca. Continuistas, acontece sempre. Tanto os cessacionistas, eles querem colocar o Senhor na sua fórmula mágica, na sua caixinha, quanto os continuistas querem utilizar dessa fraqueza humana para tentar ganhar algum like.
Irmãos, ambos, eles não podem segurar o poder de Deus. Nós sabemos que o Senhor pode fazer coisas extraordinárias, mas eu não sei por quê que ele não quis mais fazer, do jeito que ele fazia no tempo dos apóstolos. Se isso incomoda a sua fé, é uma coisa preocupante, porque Jesus disse para Tomé: bem-aventurados os que não viram e creram. Bom, queridos, seguindo aqui. Então, o milagre da multiplicação. Esse milagre, irmãos, da multiplicação, quando nós olhamos ele multiplicando os pães e os peixes, nós pensamos, ficamos só naquilo. Aí criamos uma música em cima disso e tudo mais, mas tem todo o contexto ali. Primeiro mostrando uma angústia de um homem que morreu decapitado, um amigo dele, e depois Jesus falando para os discípulos: vocês precisam compreender, para a multidão, vocês também precisam se posicionar na minha presença, na minha frente, como servos e não ter vergonha. E depois nós encontramos Jesus conversando com eles. Então existe ali uma necessidade que foi saciada dentro do contexto, a necessidade do saber. Ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito, e levando consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no, acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus. Irmãos, dentro do contexto desse milagre, ele estava dando pão multiplicado, mas Jesus estava mostrando para eles que ele estava dando uma outra comida para eles, que era a comida da sabedoria, do entendimento, do saber. Irmãos, não tem coisa mais deliciosa no mundo do que você estar diante de um texto, ou alguém vir docemente te explicar, e você fala: agora eu captei, agora eu entendi, que bênção, eu compreendi tudo isso, agora eu sei. A bênção do saber. Irmãos, não fique refém, não fiquem refém de ninguém. Vá buscar informações, mas vá buscar informações na palavra de Deus. Deixa o Senhor Jesus falar ao seu coração. Ele pode fazer milagres extraordinários, mas ele, quando multiplica o pão, ele estava anunciando, explicando que ele estava dando um outro pão para aquela multidão. E vocês vão ver que isso se repete lá depois, quando ele vai falar com os discípulos, com a multidão. Ele fala: vocês vêm atrás de mim pelo pão que eu multiplico. Tenham fome de um outro pão, de uma outra comida. Uma outra questão, irmãos. Aí sim, a necessidade, que é a primária, a primeira do nosso coração, a necessidade de comer, de se alimentar. Existe também na palavra de Deus ordens para que não deixemos as pessoas famintas. É o seu papel, é o meu papel, como amigo, como irmão, como vizinho, como brasileiro, de alimentar as pessoas, de ajudar que as pessoas também tenham a sua comidinha. De você encontrar com uma pessoa e ela dizer para você: olha, está faltando gás na minha casa. E você vai e leva aquele gás. E você se alegra porque você vê a pessoa dizendo: olha, eu cozinhei um arrozinho, eu fritei um ovo, estava quentinho, uma comida gostosa. Queridos, o Senhor Jesus vira para eles e diz: deem vocês de comer também, fisicamente para eles. E depois então a necessidade da eternidade, irmãos. Ele vira para os discípulos e ele fala: quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês estão falando? Quem eles dizem que eu sou? E depois ele vira para os discípulos e fala: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro diz: tu és o Cristo. E depois, continuando, ele fala: vocês precisam de uma nova vida. Vocês precisam nascer de novo. Vocês precisam entender que tem uma vida plena aguardando a cada um de vocês. Queridos, Jesus, ele é o milagre de Deus para o mundo. Ele é a cura da doença existencial. Ele cuida do nosso corpo melhor do que nós mesmos podemos cuidar. E ele cuida do nosso futuro eterno. Por que existem milagres na Bíblia, irmãos? Por alguns motivos. E eu termino dando esses 3 motivos. Primeiro, para apontar a soberania de Deus ante a sua criação. O Salmo 86, versículo 10 mostra isso. O Senhor é o dono, Ele que criou as leis. Ele é o Senhor do universo. E Ele pode virar para o movimento de rotação e translação da terra e parar com esse movimento a hora que Ele quiser. Ele pode explodir tudo isso. E quando eu digo tudo isso, não é só esse ambiente. Eu estou falando de todo o cosmos, de todas as galáxias existentes. Ele é o Senhor das leis, como nós cantamos de um dos nossos cânticos. Quando os milagres acontecem na Bíblia, o Senhor está mostrando que Ele é soberano. Ele é o Senhor das estrelas. Ele manda uma estrela direcionar os magos. Ele comanda o universo. Ele manda com que as águas parem com a sua bravura. Ele manda e as coisas acontecem. Mas em segundo lugar,
para apontar a aprovação de Deus a Cristo. Os milagres acontecem, João 8, 29 mostra isso, para mostrar que Cristo é Deus. Os milagres que Jesus fazia é para anunciar: eu sou o Filho de Deus. E em terceiro lugar, para apontar o reino vindouro de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 3. Por que existem milagres? Eu vou dizer primeiro para o que não existe. Para que você saia correndo atrás de um milagre, como a gente vê por aí na televisão, né? Levante sua mão, aí a pessoa levanta a mão. O que aconteceu? Tava coisa aqui, agora não está coisa mais. Ah, que bom, palma para Jesus. E você? Ah, eu não podia fazer isso aqui, agora eu faço. Mas por que você tem que ficar fazendo isso aqui? Por quê, né? Mania, né? Foge disso, meu irmão. Foge disso. Hoje de manhã, à tarde, ouvindo um pastor, ele disse assim: o duro é que quando você bate nos lobos, as ovelhas reclamam. E é incrível, irmãos, quando eu falo dessas coisas que são charlatanismo, idiotices, espero que não seja o caso de ninguém aqui nessa noite, mas de vez em quando eu ouço reclamação. Ai, pastor, está pregando o evangelho. Não está pregando o evangelho. Está mentindo, enganando você está sendo enrolando com isso. Os milagres não existem para isso, mas os milagres existem para apontar que Deus é soberano sobre o mundo. Quando nós cantamos: tu és soberano sobre a terra, sobre o céu tu és Senhor. Quando os milagres acontecem, eles estão apontando para a aprovação de Deus. Jesus, Ele é o Logos, a palavra, o Filho de Deus, e Ele é o Senhor sobre a água, Ele é o Senhor sobre a tempestade, Ele é o Senhor sobre todas as coisas. E também para apontar o reino vindouro. Lá no reino vindouro, sim, todos nós seremos curados. Amém, irmãos? Sim, queridos. Aí sim, aí não é charlatanismo. Aí você não vai para um cirquinho barato, para ser enganado com a mulher cobra, a mulher macaco, ou o mágico, ilusionista, não. Aí é o próprio Jesus. E Ele vai chegar em cada um de nós, no tempo eterno, e vai falar conosco, e vai conversar. E todas as nossas dores e angústias, as nossas doenças existenciais, serão segredadas ali. Só você e Ele. Só você e Ele. E Ele vai curar todas elas. Amém, queridos? Mas também tem uma questão. Você não precisa ficar olhando para o horizonte esperando Jesus voltar. O maior milagre, como diz a música, novamente que nós cantamos, Deus de milagre, Ele quer operar em ti. Que é o milagre da conversão, da mudança de vida, de ser uma nova criatura, de deixar as coisas velhas e tudo se fazer novo. O milagre da conversão, de se entregar para Jesus. E eu creio, queridos, nessa noite, que esse milagre está acontecendo. Eu creio que o Senhor está fazendo esse milagre. Eu creio que as nossas criancinhas, jovens e adolescentes, que os anciãos, que todos nós somos alvo desse milagre de Deus, para a glória dEle. Amém, queridos? E quando Ele multiplica os pães, Ele está anunciando que Ele ia se entregar para o mundo.